Charles do Bronx. Nasceu e cresceu em uma favela na cidade do Guarujá, litoral de São Paulo. Sua família era muito pobre e ele teve que trabalhar desde cedo para ajudar a sustentar a sua casa. Como resultado, Charles não teve muita oportunidade de estudar ou de ter uma infância normal, passando na maior parte do tempo trabalhando e ajudando a sua mãe a cuidar de seus irmãos. Quer melhorar sua performance das artes marciais? Não se preocupe, temos a solução perfeita para você. No canal Universo do Lutador no Telegram, você encontrará dicas e orientações gratuitas sobre preparação física, mental e dieta para potencializar os seus treinos e seus resultados nas artes marciais. Não deixe a falta de conhecimento limitar o seu desempenho. Acesse o link na descrição ou no comentário fixado e junte-se à comunidade de lutadores determinados a alcançar o seu máximo potencial. Não perca tempo, comece a aprimorar as suas habilidades hoje mesmo. Apesar das dificuldades, Charles era uma criança muito ativa e apaixonado por esportes. Ele jogava futebol com seus amigos na rua sempre que podia. No entanto, a sua vida mudou quando ele conheceu o jiu-jitsu através de um amigo que treinava em uma academia próxima à sua casa. Ao assistir às lutas e às aulas de jiu-jitsu com seu amigo, Charles se apaixonou pelo esporte e começou a treinar. Ele rapidamente mostrou a sua habilidade e talento no esporte, o que motivou a continuar treinando e se dedicando cada vez mais ao jiu-jitsu. A partir desse momento, o jiu-jitsu se tornou a principal paixão de Charles do Bronx e a chave para uma vida melhor para ele e para sua família. Ele continuou a treinar arduamente e competia em locais e torneios regionais, desenvolvendo suas habilidades no esporte e sonhando em se tornar um campeão. Charles do Bronx teve uma infância marcada por altos e baixos, e uma das dificuldades que ele enfrentou foi seu reumatismo nos ossos, o que levou a frequentes visitas ao médico. Em entrevistas, o lutador revelou que essa condição deixava bastante debilitado e muitas das vezes ele tinha que se ausentar das aulas e atividades que gostava. No entanto, uma história que marcou muito Charles foi quando ele ganhou o campeonato de jiu-jitsu e jogou todas as suas medalhas em cima da mesa do médico, exigindo que lhe desse alta. A partir desse momento, segundo Charles, o médico o viu com outros olhos e nunca mais o tratou da mesma maneira, o que inspirou a lutar com mais determinação. Com o tempo, Charles descobriu a sua paixão pelo jiu-jitsu e se dedicou ao esporte, aperfeiçoando suas habilidades e competindo em torneios amadores. Ele se profissionalizou no MMA e, após várias lutas em organizações menores, finalmente chegou ao maior evento de MMA no mundo, o UFC. A estreia de Charles do Bronx ocorreu em 1º de agosto de 2010, no evento UFC, realizado em San Diego, Estados Unidos. Seu adversário foi o lutador norte-americano Darry Atkins. Charles venceu a luta por finalização aos 41 segundos do primeiro round. Ele também ganhou o prêmio de finalização da noite, mostrando para todos que ele não chegou lá para ser apenas mais um. A primeira derrota de Charles do Bronx no UFC aconteceu em 11 de novembro de 2010, no evento UFC 124. Ele enfrentou o experiente lutador Jim Miller, que era considerado um dos melhores jiu-jitsus do UFC na época. Durante a luta, Jim Miller pressionou Charles do Bronx com socos e chutes, forçando-o a se defender. Em um momento, Charles tentou puxar para a guarda e atacar Jim com um triângulo de mão, mas Jim defendeu bem e conseguiu manter a posição dominante. Foi então que Jim Miller viu uma oportunidade e rapidamente aplicou uma chave de joelho em Charles do Bronx. Charles tentou se defender, mas a pressão da chave foi tão forte que ele acabou batendo em desistência, dando a vitória para Jim Miller por finalização no primeiro round. Após a derrota, o brasileiro teve mais duas lutas sem vencer. A primeira foi contra Nick Lenz. Nick Lenz e Charles do Bronx lutaram no UFC 1 vs 4 em 26 de julho de 2011. A luta foi muito disputada e emocionante. A luta acabou sendo declarada sem resultado devido à joelhada ilegal desferida por Charles Oliveira enquanto Lenz estava no chão. A segunda luta foi contra Donald Cerrone. No UFC 1 vs 5, ocorreu uma das lutas dos pesos leves entre os dois lutadores talentosos, Donald Cerrone e Charles do Bronx. O confronto começou com Cerrone mostrando uma excelente técnica nas trocas iniciais, acertando alguns chutes afiados que foram muito efetivos. Entretanto, um breve momento de interrupção aconteceu quando Cerrone recebeu uma joelhada na virilha que fez com que a ação fosse momentaneamente pausada.
Após a retomada da luta, Charles do Bronx parecia um pouco hesitante e teve dificuldade em lidar com os golpes mais duros de seu oponente. Cerrone continuou a desferir seus ataques com precisão e acertou um belo direto de direita que fez Charles Oliveira recuar. Com a vantagem conquistada, Cerrone partiu para cima de seu adversário, desferindo uma saraivada de golpes que levou Charles a cair no chão. Depois dessas lutas, Charles ganhou algumas e perdeu outras também, porém chegou no ano em que sua vida mudaria para sempre. O ano era 2020 e ele lutaria com Tony Ferguson. Charles do Bronx conseguiu uma grande vitória em sua carreira no UFC ao vencer Tony Ferguson por decisão unânime no UFC 256. Durante a luta, ele conseguiu mostrar todo o seu talento no jiu-jitsu, que é uma das principais habilidades no octógono. Charles foi capaz de controlá-lo no chão, aplicando golpes precisos e contundentes, enquanto Ferguson parecia incapaz de se defender ou de encontrar uma maneira de se levantar. A dominância de Charles foi tão evidente, não apenas na opinião dos fãs, mas também nos pontos atribuídos pelos juízes, que foram unânimes em decisão de dar a vitória para o lutador brasileiro. Com pontuações de 30-26 em todas as 3 decisões de juízes, Charles provou que é um lutador capaz de competir em alto nível no UFC. Além disso, a vitória sobre Tony Ferguson, que na época era um dos maiores nomes da sua categoria, solidificou ainda mais a sua posição no topo da divisão dos pesos leves. Charles do Bronx não apenas mostrou um jogo de chão excepcional, mas também sua capacidade de dominar adversários respeitados como Tony Ferguson. Ele provou que é um lutador completo e que estava pronto para enfrentar os maiores desafios da sua carreira no UFC. Essa luta garantiu a sua vaga ao Title Shot contra Michael Chandler. No dia 15 de maio de 2021, em Houston, Texas, Charles do Bronx entrou no octógono para enfrentar Michael Chandler pelo cinturão dos pesos leves. A luta começou com uma troca intensa de golpes, mas foi o chute baixo do Bronx que fez Chandler cair. Aproveitando a oportunidade, Chandler tentou encaixar uma guilhotina, mas do Bronx mostrou a sua habilidade defensiva e conseguiu converter a posição, dominando as costas de Chandler. Do Bronx pressionou Chandler com um ataque agressivo no segundo round, desferindo vários golpes, socos e cotoveladas, mantendo a sua superior posição. Chandler tentou se defender e revidar, mas não conseguiu evitar que do Bronx desferisse golpes contundentes em sua cabeça. Após vários ataques bem-sucedidos, do Bronx conseguiu derrubar Chandler novamente e terminou a luta com um nocaute técnico aos 19 segundos do segundo round. Com essa impressionante vitória, Charles do Bronx se tornou o novo campeão dos pesos leves do UFC, conquistando o primeiro cinturão após anos de lutas em sua dedicação ao esporte. A luta foi intensa, emocionante e o desempenho do Bronx foi verdadeiramente notável, mostrando toda a sua habilidade técnica dentro do octógono. A vitória foi um momento histórico para o lutador brasileiro e para todos os seus fãs admiradores em todo o mundo. Depois disso, ele venceu Dustin Poirier e Justin Gaethje. Em seguida, logo após, aconteceu uma tragédia para sua carreira. Ele teve sua primeira derrota após conquistar o cinturão do UFC contra Islam Makhachev. A luta começou com gritos de Islam, Islam do público. Charles foi bem agressivo, mas Makhachev reagiu logo e botou-o para baixo. O brasileiro tentou o ataque via triângulo, mas seu oponente defendeu bem. Charles travou o ground and pound do adversário, se levantou e empurrou contra as grades, mas foi derrubado novamente na sequência e ficou por baixo até os seus primeiros 5 minutos de disputas se encerrarem. Charles tentou uma queda no início do segundo round, mas Makhachev se defendeu e o pressionou contra as grades. Após alguns instantes no clinch, a luta voltou para a trocação, onde Charles era bem mais agressivo, mas acabou sendo surpreendido com um knockdown. Islam foi para cima e encaixou um katagatame, finalizando o lutador brasileiro, dando pausa no seu legado como campeão de sua categoria. A tão esperada luta entre Charles do Bronx e Beneil Dariush estava prevista para acontecer no UFC 288 em maio. Entretanto, devido a uma lesão sofrida por Charles, a luta teve que ser adiada. É muito comum que os lutadores sofram lesões durante a preparação para a luta e a recuperação pode levar um tempo considerável, dependendo do tipo de lesão. Foi o caso de Charles do Bronx, que precisou de mais um tempo para se recuperar e estar na melhor forma para a luta. Após o adiamento, a luta foi remarcada para dia 10 de junho no UFC 289, com a chance de vitória para o brasileiro.
Charles tem chances de vencer e alcançar o Title Shot e disputar novamente o cinturão do Ultimate.